Uma linda e verdejante tarde a todos, uma linda e verdejante vida a todos. Eu sou Munhoz, eu sou um dos voluntários do projeto da Sangha Platina Solaris e hoje nós temos a nossa live quinzenal, alternando entre eu e a Italma, como expansão do grupo de canais. O grupo de canais é um grupo do projeto da Sangha, que é aberto a todos, de acolhimento e entendimento dentro da mediunidade. Então, se você quiser fazer parte do grupo de canais, entre em contato conosco depois da live, a gente vai acolhê-lo e vai encaminhar para o grupo. Essa live, ela vai ficar gravada e pode ser assistida quantas vezes vocês desejarem. Então, seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Fátima, seja bem-vinda, Paula, que sejam todas muito abençoadas. Então, o tema da live de hoje, ela fala a respeito da atmosfera psíquica do planeta. Gratidão, Andréia, gratidão. A gente vai falar um pouquinho sobre como está essa... Gratidão, Paula, gratidão. Estão me parabenizando, porque hoje é meu ciclo planetário. Então, a gente vai falar sobre como anda essa atmosfera psíquica do planeta, como é que a gente está sentindo essas energias, o que está rolando, porque certos dias parecem pesados, outros dias parecem leves. Se vocês acham que essa live, esse tema vai ser interessante para vocês, manda aqui, convida outras pessoas, deixa essas outras pessoas também compartilharem desse conhecimento. Então, seja bem-vinda, Carol, seja bem-vinda, Isabela, seja bem-vinda, Ana. Gratidão, 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 gratidão pelas felicitações. Então, você já deve ter percebido, desde o ano passado, quando a gente começou esse processo pandêmico mesmo, quando houve a sequência de vários países se fecharem, voltarem as suas populações para dentro de casa, que não somente essa restrição do movimento externo, mas também a movimento interno começou a acontecer. No passado a gente teve muito forte a questão do voltar para dentro de nós mesmos, para nos recolhermos e entender isso, e muitas pessoas não entenderam muito bem qual que era a proposta. Então começou a movimentar muita coisa que estava parada dentro de nós mesmos. E seja bem-vinda, Gigi, seja bem-vinda, Isabela, seja bem-vinda, Isis. E esse movimentar, seja bem-vinda, Giovana, e esse movimentar de muitas coisas dentro de nós, de olhar para a parte emocional, olhar para os nossos pensamentos, isso cria e criou dentro do nosso ser um movimento de expansão, de jogar esse negócio para fora, de tirar, de querer sair, de querer fugir dessa realidade. Para aqueles que estão fazendo a sua lição de casa, sabem que esse momento que começou no passado, ele é um presente no sentido de podermos parar, coisa que a gente não parava, mas parar e começar a olhar para dentro da gente, começar a faxinar. E toda faxina, para todo mundo que já fez faxina, começa a levantar poeira. E é esta poeira que está envolvendo o nosso planeta agora. Não tem ataque, não tem movimento das trevas. Na verdade, essa é as nossas próprias trevas, as nossas próprias movimentos internos de não conexão com este amor que nós somos, essa luz divina que nós somos. Então vamos entender o seguinte: quais são os campos que geralmente vibram num processo desse de recolhimento muito forte? Angústia, medo, solidão e abandono. Vamos pegar só esses quatro, e acho que esses quatro já estão de bom tamanho. Deixa eu cumprimentar quem chegou aqui. Sejamos um bom anfitrião, né? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Mídia. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Congresso. Boa tarde,
Maria, eu esqueci seu nome verdadeiro, Maria, mas vamos deixar apenas Maria por enquanto. Peço desculpas por isso. Então, se as pessoas entraram para casa e começaram a vibrar no medo, começaram a vibrar na angústia, começaram a se perceber que são seres que têm um propósito e têm um caminhar que acaba sendo deles mesmos. O caminhar é nosso, a vida é nossa, então nós entramos sozinhos na vida e nós vamos sair sozinhos na vida. Isso é uma verdade, só que é uma verdade que muitas vezes a gente ignora e esquece que isso acontece, e quando há um processo de recolhimento desse, essa verdade é colocada na nossa frente novamente. Então começa-se a pensar demais. E não sei se vocês já leram o Kybalion, mas se não leram o Kybalion não tem problema. Tem um trechinho do Kybalion que diz o seguinte: o universo é de tal maneira que ele é uma construção mental. Se ele é uma construção mental, isso significa que aqueles que estão dentro dessa construção, dessa grande engenharia, podem modificar o universo, interferir o universo através das suas mentes. Daí, se ele pode interferir com o processo da mente, imagina várias pessoas emanando medo, porque foi colocado um temor muito grande que o vírus é altamente infeccioso e toda a sua consequência. Então, assim, a gente já tem uma forma pensamento de um medo. Depois, nós temos, além disso, nós temos o pensamento de quando isso vai acabar, a projeção do futuro, em vez da concentração no tempo presente, que a gente dá o nome disso de angústia. Então você já tem lá uma forma pensamento de um medo, uma forma pensamento de angústia, e a questão do isolamento, de se sentir isolado. Então já tem uma terceira forma pensamento. Se a gente molda a realidade através da nossa mente, então você imagina que várias pessoas, mesmo que a mente não esteja organizada e focada, mas que elas estejam nesse processo de medo, angústia e um temor de se isolar. E daí toda essa vontade de fugir, de abrir as portas, de sair correndo por aí. O que isso vai criar na atmosfera de todo o planeta? Se isso já é incômodo dentro das nossas casas, você já deve ter entrado na casa de alguém e falado: nossa, que clima pesado. Agora imagina ver isto com pelo menos 5 bilhões de pessoas. Vamos deixar as outras duas, os 2 bilhões quietinhos, mas imagina 5 bilhões de mentes não focadas, apenas pensando pontualmente sobre o mesmo tema. O que vocês acham que vai gerar nessa grande casa que nós nos habitamos? Ei, Valéria, seja bem-vinda. Geo, seja bem-vinda também. Renata, seja bem-vinda. Então, imagina, se nós começarmos a pensar e cria um clima pesado somente na nossa casa, 5 bilhões de pessoas pensando, isso cria caos. Uma palavra interessante, mas cria como se fosse uma nuvem que não tem forma, daí essa questão do caos, que não tem forma, que não tem consistência, que é mais densa em algumas partes, menos densa em outras partes, e você tem isso cobrindo todo o planeta. Toda a malha do planeta, toda a esfera do planeta está coberta por nuvens dessa forma pensamento, que é composta basicamente de energias do medo, energias da angústia e energias da solidão, tá bom? E ela está envolvendo o planeta. Assim como nós criamos, nós podemos descriá-la, tá bom? Essa nuvem só tem força porque existem pessoas, várias pessoas na verdade, que estão pensando e mantendo isso.
E vocês percebam que recorrentemente existem movimentos dentro da espiritualidade que são coordenados por uma inteligência superior e acontece no mesmo momento, sendo de grupos diferentes. Vocês já repararam isso? Que às vezes vocês vão estar lá entrar no Instagram, aí a Sangha está fazendo uma meditação coletiva, o Semente de Luz está fazendo uma meditação coletiva, o pessoal do grupo da Ciência Futura está fazendo uma meditação coletiva no mesmo dia. São grupos diferentes que provavelmente nem se conversam direito por vias do Instagram e de repente estão fazendo meditação nesse momento. Então significa que existe uma coordenação que sabe que esse ambiente é totalmente tóxico, totalmente nocivo e que precisa ser limpo de tempos em tempos. Existem dois modos da atmosfera psíquica ser limpa. Isso, às vezes, no mesmo horário, exatamente, Ana. Às vezes, existem dois modos da atmosfera psíquica ser limpa. Deixa eu ler aqui embaixo. Aqui a Gel está falando um pouquinho aqui para nós. Fiquei com muito medo ano passado. A partir de outubro, eu melhorei o meu hábito diário e orações e mudou a minha frequência. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. A gente vai concentrar bem forte nele. Existem dois métodos. O primeiro método, que é o método natural, chama-se tempestade elétrica. As tempestades elétricas têm, além da função óbvia de descarregar uma nuvem com a outra, isso é física, né? Isso é meteorologia básica, a gente sabe disso, que quando existe um raio entre as duas nuvens, ou o chão, se forma lá bonitinho um raio. Contudo, existe uma explicação espiritual para as tempestades elétricas. As tempestades elétricas têm como função limpar a atmosfera psíquica do planeta. Tempestades elétricas têm como função limpar a atmosfera psíquica do planeta. Porque se não fosse isso, vocês imaginam que a nossa raça humana já teria se debandado há muito tempo por conta do tanto de coisas, tanto de tralha mental que a gente joga para essa atmosfera mental do qual a gente está imerso nela. Então, o método natural é a própria atmosfera terrestre que já faz esse processo. Só que agora a gente está muito empolgado com essa questão de ficar emanando essa fuligem mental de medo, de angústia e de solidão para o planeta. E mesmo que as tempestades elétricas, e se vocês repararam, ficaram muito mais intensas do ano passado para esse ano, elas estão muito mais intensas, muito mais concentradas e com durações muito maiores do que nos anos anteriores. É só entrar no site de meteorologia, vocês vão ver isso. Não é um dado espiritual que está vindo, é só entrar lá no Google, vocês vão ver que a média das tempestades elétricas elas aumentaram do ano passado para esse ano. E mesmo que a natureza faça esse trabalho, a gente também tem que fazer esse trabalho. E aí esses grupos são coordenados por uma espiritualidade maior para que se reúnam, façam um foco de luz. Esse foco é emanado para o que a gente chama de rede cristalina. A rede cristalina, ela rompe vários focos dessa nuvem de medo, de angústia e de solidão, né, essa atmosfera, e ela fica mais fina e vai separando, mas existem pelo menos 5 bilhões de pessoas vibrando nisso, então ela volta. A Valéria está dizendo assim que a pandemia mexeu muito com essas vibrações, mexeu bastante. Daí entra um ponto muito importante. Por que nós estamos, vez por outra, sentindo muita angústia, muito medo, de repente bate aquele pesar? Olha, essa atmosfera está aí. Existem períodos do dia em que essa concentração atmosférica desse material mental está maior. Entre as 7h30 da manhã e até por volta das 9h30 e 10 horas da noite, para cada fuso horário, obviamente, existe da onde que a gente se encontra, óbvio. Existe uma concentração muito grande de pessoas acordadas e pensando nesse ponto. Então, quais são os melhores horários para a gente poder estar desperto? Entre 7h30 e
às 10 da noite. Esse é o melhor horário para a gente estar desperto. Porque quando você está desperto, você pode estar focado. E se você pode estar focado, você pode exercer aquilo que é conhecido como orai e vigiai. Abaixo desse horário, por exemplo, acordar antes das 7h30 é maravilhoso, porque tem muitas mentes que ainda estão dormindo, estão muito adormecidas. E elas não estão entrando nos seus processos mentais de raiva, de medo, de angústia. Então elas não estão produzindo essa fuligem. Então, para cada momento do dia, existem esses pontos muito específicos. Essa atmosfera, quando você está em vigilante, você entra em frequência com ela. Ela é como Sabe quando a gente fala algo para uma outra pessoa? Não, a gente fala algo sem focar em alguma pessoa, e essa pessoa fica doída com aquilo que a gente falou e a gente não está falando para ela. E existe até um ditado assim: se essa carapuça servir, vista, né? Então, quando a gente está invigilante com relação aos nossos próprios pensamentos, sensações e emoções, e começa a assistir muito jornal, ver muita notícia e entrar muito nessa frequência sobre o que está acontecendo, não é que a gente tem que ser desinformado, mas a gente não tem que entrar super informado, procurar todos os telejornais, procurar todos os sites de notícia, fazer ficar cavando coisas. O que você está fazendo quando você está cavando coisas? Você está se conectando cada vez mais com essa atmosfera de medo, de angústia, de solidão que está por aí. E aí vai ser a carapuça que você vai servir. E aí vai continuar sendo cada vez mais com essa sensação de angústia, mais com essa sensação de medo, mais com essa sensação de solidão que não tem ninguém para te amparar. Bom, vamos ver o que a Renata está falando aqui, ó. A Renata, ela passou pelos processos dela e ela está trazendo aqui para nós o relato dela. Ó. Eu senti medo e entrei em pânico no dia que eu fui no hospital levar minha mãe, por ela ter passado mal. Como ela passou mal depois e eu desmaiei, eu ainda estava abalada, consequente, peguei Covid. Não é que a gente não possa sentir medo, a gente pode. A gente não é que não possamos sentir angústia, a gente vai sentir angústia. Isso é uma falácia. Dizer que quem é espiritualista, quem trabalha dentro da espiritualidade não pode. Você pode, você está vivo, você tem um corpo que tem emoções, sentimentos, você tem a neuroquímica do seu corpo que está funcionando. E se parar de funcionar, você está em desajuste. A questão é a gente não se prender. Então, sentiu angústia, sentiu medo, respira, procura olhar para dentro e pensar: esse medo é real? Da onde surgiu esse medo? Se não surgiu de lugar nenhum, fala para você mesmo: isso não me pertence, isso não me pertence, não me pertence. Quando você fala isso, o que você está fazendo? Você está lembrando você, nesse momento, do aqui e do agora, para que você solte dessa frequência. Para você sair de algo que está te envolvendo, mas que você não precisa vestir aquela carapuça. Essa atmosfera vai estar aí. Os grupos como a Sangha Platina e tantos outros grupos maravilhosos de luz vão estar continuando fazendo meditações. Nós, todas as quartas e sexta-feira, quarta e sexta-feira tem envio de luz específico para o Covid. Outros grupos têm outros horários, outros pontos de focalização para o envio de luz também, para que abra brechas nessas nuvens, nessa fuligem mental. Mas o que é mais importante disso tudo não é o que os movimentos de luz estão fazendo, é o que você está fazendo em termos de concentrar em você mesmo. A Renata falando assim: não consegui fazer isso no dia. Consequência foi única. E pelas demais atividades não tive sintomas, nem sequelas. Ela não fez um dia, ela absorveu para ela não fez ela não olhou as coisas dela, ela depois ela fez movimento, manteve a mente no aqui e no agora,
desconectou dessa atmosfera e agora está bem, sem consequências, sem sequelas. Isso significa que as pessoas que estão contraindo, que estão tendo quadros graves, é porque não estão vigilantes? Não, não é isso. É um outro processo, é um processo pessoal. Eu estou falando para vocês que estão assistindo essa live, que estão sentindo dor de cabeça, que estão sentindo dor no corpo, que estão sentindo como se a energia de vocês tivesse sido esgotada, como se vocês sentissem, parafraseando o J.R.R. Tolkien, no livro do Senhor dos Anéis, é como se você fosse uma fatia de pão muito grande e pegasse a manteiga, esparramasse por ela e se sentisse desgastado. Isso acontece porque nós não estamos vigilantes. Isso acontece porque nós não estamos mantendo a nossa mente no aqui e no agora. É normal se distrair? É normal. Mas se distraiu e percebeu, está sentindo ruim? Toma um banho, pega um sol. O sol é maravilhoso, o sol ajuda a quebrar esses padrões de medo, de angústia. Focaliza no tempo de aqui e agora, mantendo orai e vigiai, foca a sua atenção no tempo de agora. Se você sente que tem alguém lá que está com medo, entra em contato, manda uma mensagem. Se você está sentindo essa solidão, manda mensagem para outra pessoa, faz uma videoconferência, tá? Essa atmosfera, ela se mantém enquanto a gente foca a atenção, foca os nossos medos, foca a nossa sombra, esse ponto que a gente não tem olhado com muito amor e muita amorosidade para trabalhar, que é colocar na atmosfera. Deixa eu ver o que a Isa está falando. Viu? Nas pessoas que passam por processos físicos intensos, doenças como Covid, e depois se recuperam, pode-se dizer que passaram por um upgrade? Dentro daquilo que a gente conhece, que é espiritualidade, que a gente entende, dentro até da biologia, cada vez que a gente passa por uma doença e se recupera, você tem uma marcação no DNA. Então, sim, é um upgrade, de certa maneira. Tá? Não que a gente precise ficar doente para ter esse upgrade. Olha lá, a Renata está dizendo até está bronzeada. Peguei muito sol, depois de ser morena, depois de ser considerada palmite, agora está morena. Então, façam isso, focaliza. Tá com medo? Não tem problema, sente o medo. Depois fala assim, isso não me pertence, isso não me pertence, não me pertence. O que eu estou captando é dos meus irmãos, o que eu estou captando é do planeta. Então, o que eu posso, vou fazer a pergunta para o divino, o que eu posso fazer para contribuir para que esse medo possa ser disperso? Cada vez que a gente desperta, cada vez que a gente busca a luz, cada vez que a gente faz o nosso movimento, a gente está ajudando a dispersar essa nuvem, essa atmosfera. Tá? Não existe nenhuma inteligência nefasta que está criando um padrão de medo. Somos nós, não precisa de inteligência nefasta. Nós estamos com pensamentos nefastos. Então, se somos nós que estamos com pensamentos nefastos, de quem que é a obrigação de arrumar a casa? É nossa. Cada vez que a gente desperta, cada vez que a gente entende que tem que fazer a lição de casa, tem que pegar a vassoura, tem que limpar a casa, pode sentir medo, pode sentir angústia, pode sentir isolado, mas quando sentir isso, respira fundo, manda mensagem para alguém, tá? Se não consegue falar assim, isso não me pertence, isso não me pertence, chama então, manda mensagem para outra pessoa, vai conversar assunto. Você quer ficar informado, não tem problema, assiste jornal, vá lá num site que você considera sendo um site que vai trazer a notícia da forma mais verdadeira possível, leia a notícia e saia, não foca. Aquilo que foca é aquilo que mantém a realidade, que cria essa realidade. A natureza já faz a parte dela, ela já cria as tempestades elétricas, ela já cria as tempestades magnéticas, ela tem o movimento da anomalia. Vocês já procuraram ver que tem uma baita de uma anomalia magnética passeando sobre o Brasil? Esses movimentos de limpeza. E quanto mais a gente se permite entrar na raiva, na indignação, mais a gente contribui para essa atmosfera psíquica. Quanto mais a gente faz uma meditação,
a gente procura conversar com outra pessoa que está com medo, a gente coloca alguma coisa que eleve o padrão, sem deixar de ser consciente do que está acontecendo no aqui e no agora, porque é importante, não é ficar com a cabeça lá em Shangri-La meditando, não. A gente está no planeta, no aqui e no agora, porque nós estamos prontos para estar no aqui e no agora. Essa é a nossa oportunidade, essa é o momento do qual nós viemos trabalhando em outras encarnações para atuar agora. Esse é o ponto que é importante, que vários grupos têm batido na tecla. Quem está aqui encarnado é porque se prontificou a estar aqui encarnado. Não é uma maldição, não é um castigo, mas sim uma pós-graduação. Vocês podem até achar que eu estou doido, vocês podem até considerar que eu estou falando lorota, mas observe as escritas de outros grupos também, leiam de outros grupos, abram a mente de vocês para isso. Nós aqui da Sangha Platina Solares temos vários vídeos. O nosso querido tutor, o Saulo, ele tem vários vídeos falando sobre esse assunto. Você não se identificou com o Saulo? Não tem problema. Tem vários grupos de luz, de amor, de entendimento, que estão todos coordenados da mesma forma, que estão falando exatamente a mesma coisa. Então, quem está aqui veio para brilhar, veio para se graduar e veio para contribuir. Essa atmosfera é algo que a gente vai aprender, a gente vai trabalhar, a gente vai eliminar. Então, aqueles que estão passando por esse momento, que todos nós sejamos bastante iluminados, protegidos e resguardados, para também contribuir com outras pessoas, para que possamos, com isso, ser como uma forma de reação em cadeia. Dentro do reator atômico, você tem o urânio. Quando você libera o urânio, lá da pastilha de urânio, ele começa a liberar pequenos pedaços do urânio. Eu entrei na aula de química e de física. E aí, quando esses pedaços atingem o outro urânio, ele simplesmente vê assim, não, isso aqui está demais, e começa a liberar também. Isso que a gente chama de reação em cadeia. Então, um urânio atinge 3 urânios atingem 9 urânios, e assim. Então, se nós fazemos a nossa lição verdadeira, procurarmos ser luz para nós, trabalhar essa questão desses padrões em nós, de manter a mente no aqui e no agora, sentindo essas emoções, mas não identificando com as emoções. A gente sai desse contato dessa atmosfera psíquica, a gente para de contribuir para o aumento e a manutenção dessa atmosfera psíquica. Nós conseguimos ajudar outras pessoas que estão nessa atmosfera psíquica a também sair dela e parar de contribuir, porque mais do que não sentir aquilo que essa atmosfera de medo, de angústia, de temor está acontecendo, é contribuir para que ela não aumente. E aí, cada vez que a gente auxilia outra pessoa, essa outra pessoa, ela sai e diminui. Ela diminui daqui a pouco. Todo esse processo de angústia, de medo e que a gente está vivendo de forma inconsciente, ele deixa de cessar. Obviamente, a gente sempre vai ter como auxílio o próprio planeta, fazendo as descargas elétricas. A gente, como auxílio, vai ter sempre a espiritualidade, coordenando os grupos para fazer esses movimentos de luz, de amor, de emanação de energia nos momentos que são necessários. E cada um faz a sua parte, e daqui a pouco essa atmosfera fica completamente rarefeita. Maravilha? Então, é isso. É isso que eu queria conversar com vocês, dessa pequena live. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem com outras pessoas sobre esse assunto, contribuam para que essa atmosfera psíquica que nos incomoda, que nos perturba, ela seja cada vez mais reduzida. Procurem acordar mais cedo, justamente porque quando a gente acorda, está acordado,
é muito mais difícil entrar em sintonia. Se a gente estiver dormindo depois das 7h30, significa que é ruim? Não, só significa que várias mentes estão acordadas, e quanto mais mentes acordadas, mais mentes estarão vibrando e contribuindo para que essa atmosfera tenha sua manutenção. Acordem mais cedo, procurem orar e vigiar, procurem ter literaturas boas, não vão na onda de achar que não podem sentir medo, não podem sentir angústia, não podem sentir raiva, que não podem ter essas chamadas emoções baixas. Vocês podem, vocês devem, vocês têm neuroquímica para isso. Vocês não podem se identificar e permanecer nelas. Maravilha? Porque o não sentir é um estado adoecido e a gente não está querendo ficar doente. Tá bom? Então, gratidão profundo. Eu agradeço profundamente por essa tarde poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivenciado dentro do grupo de canais. Se você quiser fazer parte do grupo de canais, manda aqui nos comentários, manda pra gente inbox, que a gente conversa e vai direcionando para o grupo de canais também. Essa é uma live da Sangha Platina Solares. Eu sou o Munhoz e tenham todos uma linda e verdejante vida. Um beijo no coração.